CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 10h40, estamos de volta com o CBN Campo Grande desta quarta-feira. Inclusive, neste momento estão sendo divulgados os novos dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde. A informação que já chega aqui na redação da CBN é que de ontem para hoje foram confirmados 417 novos casos, fazendo assim, infelizmente, um novo recorde de registros positivos em Mato Grosso do Sul. Só que o assunto, os boletins, as informações da Secretaria, a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, ouvinte CBN. E agora a gente vai destacar aqui um livro, que foi escrito pelo César Benavides, que é médico e também escritor, e ele retratou nesse livro chamado Pandemia 2020. Para quem está acompanhando pela live, eu quero mostrar aqui para você a capa do livro, ver se consegue aqui mostrar a capa do livro. Pandemia 2020, histórias e reflexões de um período de alerta à humanidade. O escritor Sérgio Benavides, que está aqui comigo no estúdio. César, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra poder estar compartilhando informações sobre essa nossa contribuição para a literatura. Quando a gente fala de Pandemia 2020, e um livro aqui já formatado, pronto, eu estava até conversando com você antes da gente entrar no ar, um livro que foi confeccionado, escrito em apenas 45 dias. O que você fez questão de trazer para dentro dessa obra? Bom, o nascimento desse livro se iniciou justamente quando aqui em Campo Grande houve praticamente um lockdown ali no final do mês de março, e isso levou a interrupção de diversas atividades profissionais, principalmente atividades médicas e cirúrgicas. Eu sou cirurgião plástico, trabalho com cirurgias eletivas no meu dia a dia e nós praticamente ficamos de mãos atadas. E uma forma de procurar manter a rotina da hora de despertar e diminuir a inquietude, canalizar toda essa incerteza a respeito da realidade mundial, me fez ir para algo que eu gosto, sempre gostei de ler, de escrever, mas esse lado literário havia ficado um pouco de lado, até porque eu sempre escrevi muita coisa relacionada à minha especialidade. E a partir daí eu comecei a escrever todas as manhãs. Eu acordava 4h30, 4h50 da manhã e simplesmente, num ambiente tranquilo, em silêncio, essas ideias, essas reflexões, esses pensamentos, e essas histórias vieram surgindo cada vez mais e se desenrolando, e o mais importante de tudo é que cada história tem uma mensagem a transmitir. Ao ler a história, o leitor com certeza se sentirá parte dela, e potencialmente, apesar de serem histórias fictícias, elas podem estar ocorrendo nesse exato momento em qualquer parte do mundo. Exatamente, você fala de histórias. Essas histórias brotaram da cabeça do escritor ou tem alguma referência com a realidade? Qual que é a sintonia entre um e outro? Bom, existem diversos aspectos quando se cria uma história. Muitas histórias são inspiradas na realidade, seja na realidade profissional, seja numa história de vida e nos diversos ambientes. O escritor ele tem ele deve combinar o conhecimento que tem, seja científico, seja em algum outro aspecto social, com a criatividade, E isso faz com que essas tramas surjam e no meio delas haja a possibilidade de simplesmente evocar emoções, e convidar os leitores a meditarem sobre o assunto que está sendo abordado. Isso é uma coisa muito interessante. Os personagens eles são construídos e se desenvolvem de tal forma que eu não possa fugir do que potencialmente é real ou pode se tornar real, baseado em dados científicos e em previsões científicas, e esse tipo de característica aproxima mais a credibilidade dos leitores. Isso é uma coisa que realmente
eu tive muita satisfação em compartilhar. E tenho recebido excelentes feedbacks. César, me permita aqui ler um trecho da contracapa. Sim. Que me chamou a atenção, né? Já que o tema do livro é Histórias e Reflexões, está aqui o seguinte: o que mais impulsiona o ser humano nos dias de hoje? O que realmente deveria impulsionar? Aí entra na sequência: humanidade, serenidade, paz, harmonia, amor, solidariedade e sabedoria podem competir ou se unir à ambição, ganância, egoísmo, busca por mais e mais triunfos econômicos, ou haveria a possibilidade de ocorrer um equilíbrio dinâmico de tudo isso, impulsionado pela ameaça à vida humana por essa doença recentemente surgida, que até ser controlada há de ceifar muitas vidas. Bem, esse trecho aqui mostra uma reflexão muito forte e é o que a gente vem vivendo, né? A questão do lado econômico e a questão da saúde, que parece que virou um embate, né? Um embate que está constantemente no nosso dia a dia. Qual que é a sua leitura sobre isso? Olha, observando os fatos, observando as realidades, a forma de confrontação de ideias, saúde, economia, política, né? Isso cria um verdadeiro brainstorming. Quem não lida com cada uma dessas áreas. E o meu pensamento é que, em primeiro lugar, a pandemia, tudo isso que está acontecendo, na verdade, como alguns amigos falam, é um convite, né? Na verdade, eu interpreto que é um convite ao desenvolvimento da coerência, tá? Óbvio que é ótimo trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma qualidade de vida boa, mas quando tudo isso suplanta ou se sobrepõe a virtudes que devem ser valorizadas pelo homem, como humanidade, solidariedade, pensar no próximo, né? Pensar em contribuir para o desenvolvimento do nosso planeta, quando esses pensamentos relacionados à ganância e à ambição desenfreada são muito exagerados, tá? Ocorre esse desequilíbrio que pode ter consequências não só como estas, mas consequências vindouras, porque nós sabemos que existe a possibilidade sim de haver uma nova pandemia daqui a 2 anos. Será que esse vírus ele adquire resistência ou não? Será que esses medicamentos vão funcionar agora? Ótimo, mas e depois? E a vacina? Como é que se comporta? Aqui e em outros países são dezenas de laboratórios que estão trabalhando, né, em desenvolver a vacina. E aí vem aquela questão: quando tudo isso passar e vier o chamado novo normal, como será esse novo normal? Ou será que as pessoas vão querer voltar ao normal que era antes? Na verdade, boa parte das pessoas terá uma transformação de ponto de vista e passarão a valorizar coisas simples que antes estavam ali do seu lado e não percebiam, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque desde há mais de 8 anos nós escutamos falar sobre um movimento, vou dar um exemplo aqui, que na Europa cresce cada vez mais, que é o chamado slow food. As pessoas separarem um período do dia para se alimentar, para comer em família, calmamente, sem aquela agitação, e esses momentos aumentam a qualidade de vida, né? Ao contrário do fast food que está tão relacionado. Você acha que a gente está passando por essa, não digo que não me entendam mal, mas talvez seja uma oportunidade de reavaliar muitas questões e dar mais tempo para essas coisas que estão deixando de lado? Família, almoçar junto, ficar mais tempo junto, até brigar junto, porque aí briga separada, né? Briga pelo telefone. Sim, eu acho que essa pontuação que você fez é perfeita. A humanidade está tendo uma oportunidade. Um dos trechos do livro eu falo que a humanidade depende da humanidade. E, bom, se casais não têm a capacidade de ficarem de forma intensa em convívio no dia a dia, muitas vezes, o porquê que se uniram há um tempo atrás? Será que se uniram por conveniência ou se realmente era um amor verdadeiro, né? Esses são pontos importantes que nós devemos considerar e, pasme, isso faz parte de muitas histórias, tá? Eu quero também destacar aqui, eu não falei o nome da editora Life, né? E eu conversei com o médico César Benavides, que é médico
e escritor, acabou de lançar o livro de forma virtual, né? Sim. Foi de forma virtual, forma online, e ele está ansioso para fazer o lançamento de forma presencial, mas ainda temos que aguardar mais um pouquinho. César, obrigado por compartilhar um pouquinho da obra, do livro, né? Por essa, não só falar sobre a pandemia, mas a reflexão que ela provoca. Muito obrigado, um bom dia para você. Eu agradeço a oportunidade e espero que todos degustem a leitura desse livro. Obrigado. Agora são 10h50. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.